Oi, gente. Pois é, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, disse em entrevista que aceitaria participar de primárias com o Guilherme Boulos, do PSOL, e com Orlando Silva, do PCdoB, para a definição de qual candidato da esquerda em São Paulo. E essa reportagem que fala sobre isso, das primárias, ela é interessante para a gente refletir sobre o que se pode aprender com a nova esquerda americana em termos de política brasileira. Aliás, eu vou estar hoje à noite, às 10 horas da noite, no canal Boteco Connection, conversando justamente sobre esse tema. Vocês podem me assistir lá, falando sobre o que podemos aprender com essa nova esquerda americana. E o tema das primárias é um tema interessante. O Gilmar Tato ele disse que aceitaria essas primárias, mas isso tem que ser uma decisão partidária. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que são as primárias, porque muitas pessoas no Brasil não sabem. E mais do que isso, tem um problema operacional grande para implementar isso no Brasil, porque nós não temos uma estrutura eleitoral típica das primárias. E se as primárias fossem feitas só com os filiados, que seria uma alternativa que partidos políticos poderiam organizar, isso obviamente beneficiaria o partido com maior número de filiados. No caso, em São Paulo, seria o PT. Então, é lógico que não pode ser restrita apenas a filiados, tem que ser primárias com a participação geral, mas nós não temos essa cultura. Como é que funcionam as primárias nos Estados Unidos? Como basicamente nos Estados Unidos existem dois grandes partidos, claro que existem outros partidos, tem o Partido Verde, tem outros partidos menores, não é como se não existissem outros partidos nos Estados Unidos. Mas a estrutura partidária basicamente favorece, por não ter segundo turno nas eleições para prefeitura, para governador, para presidente, toda a estrutura ela acaba, esse é só um dos fatores, acaba favorecendo que existam apenas dois partidos e que as tendências de esquerda minoritárias acabem sendo absorvidas pelo Partido Democrata, embora o Partido Democrata em seu núcleo não seja de esquerda, o Partido Democrata, sendo bem generoso, seria centro-direita, mas na verdade é um partido nas questões econômicas bem pró grandes corporações empresariais, gente como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Cory Bush, estão na verdade na contramão disso daí. Então, as primárias elas funcionam como uma forma que as pessoas progressistas e de esquerda e de outras tendências encontram de disputar a vaga dentro do partido com outras pessoas. Como é que funciona? Vamos supor que uma pessoa esteja no Partido Democrata no Congresso, mas aí essa pessoa começa a defender uma agenda que a população do distrito que ela representa não gosta. Aí a população do distrito encontra um outro candidato para fazer uma primária e para disputar a indicação do Partido Democrata na próxima eleição. E aí na próxima eleição, esse candidato que já existe, vamos chamar ele de X, disputa com o candidato Y, o candidato novo que, de fato, corresponde aos interesses da população. E aí o candidato Y, vamos supor que ele ganhe as primárias, aí o candidato Y disputaria na eleição geral com o Partido Republicano e com outros partidos e teria chance de se eleger. E foi assim que Alexandria Ocasio-Cortez, Cory Bush, Jamal Bowman e outros estão chegando ao Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão fazendo primárias e ganhando primárias contra democratas tradicionais. A sugestão da primária aqui no Brasil, na eleição de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, visa tentar unificar o campo progressista, ou seja, ter uma disputa prévia para que depois eles cheguem unificados na disputa geral. A ideia não é ruim, mas o problema que a ideia tem é que nós teríamos que ter um sistema eleitoral que fosse amplo para primárias, coisa que já existe nos Estados Unidos, ou seja, nos Estados Unidos já existem mecanismos que as pessoas participam dessas votações. Existem até problemas nas primárias americanas, porque em determinados estados as primárias são abertas, então permitem que pessoas que têm filiação democrata, filiação republicana, filiação independente ou filiação de outro partido participem. E existem estados que exigem que
para participar das primárias, você precisa ser do Partido Democrata. Como é que isso funcionaria no Brasil? Muito complexo. E nós teríamos que ter um sistema. Vamos supor que você colocasse um sistema totalmente aberto. A direita poderia querer participar da eleição para colocar o candidato que ela acha mais fraco da esquerda para disputar a eleição, ou até tentar infiltrar algum candidato da direita nas primárias. Quer dizer, isso exigiria um acordo entre os partidos progressistas, isso exigiria um acordo entre os partidos progressistas no formato das primárias. Teria várias dificuldades, mas eu não sou contra, a princípio, essa ideia, não. E ela é uma ideia que seria boa porque ela poderia contribuir para a esquerda chegar unificada. Você disputa internamente primeiro e você concorda que o candidato que foi escolhido pelo povo, entre os candidatos progressistas, vai contar com o apoio de todos os partidos do campo progressista. A ideia não é ruim, mas a ideia tem todos esses problemas que eu estou falando e ela não toca no elemento central, e aí é que eu vou insistir, que ela não toca no fato de que, mais importante do que ter um sistema de primárias, é importante que os partidos do campo progressista conversem e concordem em elementos centrais de uma agenda progressista. Ou seja, seria bom que o PCdoB, o PSOL, ou PSOL, o PT, o PDT, o PSB e outros partidos sentassem na mesa, conversassem e dissessem: quais são os pontos que nós concordamos? Nós concordamos sobre tributação, nós concordamos sobre utilização do espaço urbano, nós concordamos sobre em que medida nós concordamos. E identificar os elementos de concordância mais importantes e desenvolver uma agenda coletiva, uma agenda em conjunto dos pontos que existe concordância e nos pontos que há divergência. E aí, por que isso seria importante? Porque aí você poderia definir o seguinte: olha, o candidato progressista que for para o segundo turno, ele está comprometido com essa agenda geral. Vamos supor que você conseguisse levar um candidato progressista para o segundo turno sem precisar das primárias, só usando o sistema tradicional. Aí, esse candidato, ele teria apoio de todos os partidos do campo progressista, fosse Boulos, fosse Gilmar Tato, fosse Orlando Silva, fosse quem fosse. Porque todos estariam de acordo que esse candidato iria implementar a agenda prioritária que todos concordam. Em relação aos temas que eles discordam, o candidato que teve mais votos e que por isso foi para o segundo turno, teria o direito de definir que a parte onde existe divergência seria definida por aquele que teve mais votos, porque seria um respeito à população majoritariamente que votou no primeiro turno e que decidiu colocar esse candidato no segundo turno. Essa seria uma aliança e seria uma forma de fazer aliança que nós poderíamos fazer agora, sem precisar mudar o sistema eleitoral, e poderia funcionar muito bem. Ela funcionaria, como eu disse, dessa forma. Vamos supor, aqui, só a critério de especulação, que Gilmar Tato, Boulos e Orlando Silva concordam com uma política de casas populares para resolver o problema central da cidade de São Paulo de população de rua. Vamos supor que eles concordam com relação a isso, vamos supor que eles concordam com modificações na tributação, vamos supor que eles concordam com uma política humanizada de tratar com as pessoas que têm problemas com drogas. Esses três temas. Vamos supor que eles concordam com isso e eles concordam bem com isso. Isso fica sendo o eixo central da... É só a caráter especulativo, viu, gente? Não estou dizendo que eles concordam. Mas vamos supor que eles concordassem. Isso ficaria sendo o eixo central, os 3 pontos centrais da administração de qualquer um deles, caso qualquer um deles fosse eleito. Que vai ser difícil. Em São Paulo eu vejo dificuldades muito, muito grandes. Mas vamos lá. Já nos temas onde eles discordam, se for Boulos que for no segundo turno, vai ser a agenda do PSOL que vai predominar. Se for Gilmar Tato, vai ser a agenda do PT, que vai predominar nos temas que eles discordam. Essa seria uma forma democrática de
definir e de criar uma unidade entre os partidos de esquerda. E uma unidade que seria muito importante para a disputa eleitoral. Enfim, eu acho que você pode adaptar o sistema das primárias sem ser como é nos Estados Unidos e ter essa modalidade de acordo em relação à agenda, isso ser público, inclusive, pessoas assinarem documentos e se comprometerem, inclusive, no apoio mútuo, porque vai ser um apoio não a indivíduos, mas à agenda. Isso é fundamental, porque nós precisamos superar o personalismo. Quando fica uma disputa de personalidades, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as pessoas ficam chateadas com essa ou aquela pessoa, e aí depois criar unidade, criar uma agenda em comum, criar luta em comum, fica mais difícil. Com o que eu estou propondo aqui, isso ficaria mais fácil de ser construído. Porque mesmo que você tivesse problemas com, sei lá, Ciro Gomes, Lula, ou tivesse problemas com Haddad, ou tivesse problemas com Guilherme Boulos, você sabe que você está apoiando porque você está apoiando a agenda, não aquela pessoa. A pessoa será simplesmente o operador, o gestor, mas não será o total definidor da agenda. A agenda terá sido decidida coletivamente. Enfim, é uma ideia que eu tenho e um tema que eu também vou refletir sobre ele na minha conversa lá no canal Boteco Connection. Amanhã também tem live com Soninha Gomes. Semana que vem tem várias lives já programadas. Enfim, o conteúdo é o que não vai faltar aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um futuro vídeo. Um abração, tchau, tchau.